Olá, é com muita alegria que saúdo a todos na nossa primeira jornada FAMESP de segurança do paciente. Eu sou a Mayra, trabalho no Núcleo de Segurança do Hospital Estadual de Bauru, e a nossa primeira palestra ela vai trazer como a ciência da melhoria pode nos ajudar a construir processos de trabalho mais seguros. Agradeço de coração a Érica por ter aceito o nosso convite e compartilhar conosco os conhecimentos sobre essa ferramenta. Desejo a todos uma boa palestra. Olá, meu nome é Érica, eu sou enfermeira, trabalho no Hospital do Coração, mais propriamente dito com projetos da filantropia e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ciência da melhoria como uma ferramenta para projetos que buscam a segurança do paciente. Então, resgatando o conceito de segurança do paciente, a Organização Mundial da Saúde considera como ausência de danos evitáveis a um paciente durante o processo de cuidado da saúde, incluindo a redução de riscos de danos desnecessários associados aos cuidados de saúde a um mínimo aceitável. Como mínimo aceitável, refere-se às noções coletivas de determinado conhecimento atual, recursos disponíveis e o contexto em que o cuidado é prestado, ponderando em relação ao risco de não tratamento ou de outro tratamento. A Organização Mundial da Saúde também traz alguns dados que demonstram a importância de trabalharmos a segurança do paciente, né? Os eventos adversos relacionados à assistência, eles está entre os 10 principais motivos de morte e invalidez no mundo. 50% desses eventos podem ser evitados. Globalmente, de 4 em cada 10 pacientes são prejudicados na atenção primária e ambulatorial. E 80% desses prejuízos poderiam ter sido evitados. Os erros mais frequentes neste contexto da atenção primária são os relacionados ao diagnóstico, à prescrição e ao uso de medicamentos. A organização também traz o dado de que em países em desenvolvimento, 15% das atividades e das despesas hospitalares totais são resultados diretos dos eventos adversos. E que um exemplo de prevenção é o envolvimento do paciente e que, se bem feito, ele pode reduzir o dano em até 15%. Sendo assim, a gente sabe, então, que a prestação da assistência segura e com qualidade, ela nem sempre é fácil. No ambiente onde existem medicamentos de alto risco, conflitos assistenciais, decisão rápida, distrações frequentes, isso tudo pode impactar no cuidado ofertado e aumentar o risco em que esse paciente está exposto. Com a finalidade, então, de reduzir esses riscos e principalmente os eventos adversos e os danos que causamos aos pacientes no ambiente de assistência à saúde, existem 2 publicações muito importantes nesse sentido. A primeira é o Errar é Humano, publicado pelo Institute of Medicine em 99, que trouxe à tona essa discussão da frequência em que os eventos adversos ocorrem, né? E quais são os principais eventos que nós profissionais estávamos causando nos pacientes. E no ano seguinte, em 2000, foi publicado Atravessando, né, o abismo que existe da qualidade, também do Institute of Medicine, que fala um pouco de como, então, inovar a atuação, a prática na área da saúde para reduzir esses danos e melhorar a segurança do paciente. Então, neste artigo, eles trazem os 6 pilares para ofertar um cuidado de qualidade, e pilares que estão baseados já nos atributos de Dona Bidion, publicado anteriormente, e como 6 atributos, ele primeiro fala da segurança. Então, o cuidado, para ele ser de qualidade, ele tem que ser, acima de tudo, seguro. Isso é, os pacientes não devem ser prejudicados pelos cuidados que se destinam a ajudá-los, e eles não devem nem ocorrer danos àqueles que trabalham na área da saúde. Então, envolvendo aí também o profissional dentro dessa segurança, né? Ele tem que ser eficaz, e o eficaz se refere a ofertar o melhor cuidado de acordo com o conhecimento disponível, baseado em literatura, na melhor evidência para aquela situação.
Centrado no paciente é referente à experiência do paciente com aquela doença e os cuidados de saúde, e nos sistemas que funcionam ou deixam de funcionar para atender as necessidades individuais dos pacientes. Oportuno, então ele tem que ser entregue no momento em que o paciente necessita deste cuidado, reduzindo assim filas de espera e atrasos no diagnóstico e no tratamento. Em consequente, ele tem que ser então eficiente, reduzindo os desperdícios, tanto no uso de recursos, que muitas vezes não trazem benefício ao paciente, ou evitar danos e, consequentemente, os gastos que esses danos podem resultar ao sistema de saúde e principalmente ao paciente. E ele tem que ser equânime, né? Ele tem que ter equidade. Então, o cuidado ele não pode variar em decorrente das características socioeconômicas, étnicas, geográficas ou características pessoais ou de gênero desse paciente. Então, considerando todos esses aspectos, eu trago aqui uma reflexão. Se a gente tomar por base um caso que ocorreu na mídia há alguns anos atrás, que foi muito divulgado, que foi uma profissional de saúde que substituiu um frasco de soro por vaselina por engano e acabou tendo um dano fatal para a paciente, né? O que eu queria trazer com relação a esse caso é que a repercussão na capacidade dessa profissional em executar aquele cuidado, ou então culpabilizando aquela profissional deste ato, ele foi extremamente amplo, né? De todos os cantos a gente ouviu ou pôde sentir uma culpabilização daquele profissional. Hoje nós já sabemos que a tratativa não é focada nesse sentido, né? A gente não tem tanto ainda há culpa, né? Mas a gente entende ainda que o sistema existe falhas diversas para se chegar até o dano propriamente dito. Então, tendo em vista isso, eu trouxe um pouquinho sobre os objetivos para esse ano que a Organização Mundial da Saúde propôs, lá em setembro de 2020, que é a segurança do trabalhador de saúde como uma prioridade para a segurança do paciente. Nesses objetivos, ele traz 5 metas, né, voltadas para o profissional da saúde, que são, né, a primeira meta é reduzir os danos, as injúrias causadas por pérfuro cortante, a segunda é reduzir o estresse e o burnout relacionado ao trabalho, o terceiro é melhorar o uso dos EPIs, o quarto é promover tolerância zero à violência contra os trabalhadores da saúde, e o quinto é fazer relatórios e análises consistentes sobre os incidentes relacionados à segurança. Então, é importante a gente discutir, quando falamos de segurança de paciente, não só o desfecho final, que é o nosso cliente, paciente, mas também o trabalhador, os riscos que ele está exposto e que podem contribuir também para ele propagar essa insegurança também no seu cuidado prestado. Mas por que os erros acontecem, né? O que classifica esse contexto da área da saúde como complexo? Então, hoje em dia, existem mais de 10 mil tipos de dispositivos e equipamentos médicos disponíveis no mercado. A combinação de um alto número de profissionais assistenciais, com muitas tarefas, formulários e papéis, podem dar espaço a falhas na comunicação. E a cultura de segurança, ela pode ser mais frágil na área da saúde, se comparado com outras indústrias de alto risco. A gente pode comparar, por exemplo, como a aviação, né? Onde existem protocolos de segurança extremamente rígidos, justamente para evitar o dano, tendo em vista o alto risco que os clientes e as pessoas estão envolvidas ali. E diagnosticar e tratar pacientes são processos complexos e frequentemente ocorrem sob pressão de tempo e com informações insuficientes. E os prestadores de assistência frequentemente cuidam de um número alto de pacientes
e tendo cada um deles a sua individualidade. Então, esses são alguns fatores que fazem deste ambiente da área da saúde ter a complexidade que tem. Diante disso, a Organização Mundial da Saúde, ela destaca que os seres humanos são protegidos de cometer erros quando eles são colocados num ambiente à prova de erros, onde os sistemas e as tarefas e processos em que eles trabalham são bem projetados. Portanto, focar no sistema que permite a ocorrência de danos é o início da melhoria, saber que nós somos vulneráveis a esses erros. E isso só pode ocorrer em um ambiente aberto e transparente, onde prevalece uma cultura de segurança. Esta é uma cultura em que um alto nível de importância é colocado nas crenças, valores e atitudes de segurança, e compartilhado pela maioria das pessoas no ambiente de trabalho. Então, diante dessa fala da Organização Mundial, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre a ciência da melhoria. Por quê? Porque a gente tem que enxergar todos esses aspectos como um sistema que está desenhado para ter os resultados que obtém. Então, Paul Batalden, do IHI, ele tem essa fala muito frequente que a gente tem na ciência da melhoria, que é todo o sistema é desenhado para ter os resultados que obtém. Se a gente está encontrando ainda muito dano e evento adverso no nosso contexto, é porque o sistema está desenhado para que esses danos e esses eventos aconteçam. Então, como redesenhar esse sistema para que possamos reduzir esses eventos? Bom, se buscamos melhorias, a primeira coisa que a gente precisa é ter a vontade, o propósito, né? O que nos motiva, então, a mudar alguma coisa que a gente faz em busca de melhoria? Normalmente, em projetos de melhoria, a vontade, a motivação parte da autogestão, principalmente tendo em vista a governabilidade que esse cargo tem sobre os processos que precisarão ser trabalhados. Mas não só a alta liderança é a força motriz para iniciar um projeto de melhoria, né? Qualquer integrante da área da saúde pode ter uma inquietação e uma motivação a iniciar o redesenho desse sistema, seja por um processo que ele tenha governabilidade, por menor que ele seja, mas desde que ele comece redesenhando e testando e trabalhando. Então, além da vontade, o que a gente precisa para mudar o nosso sistema é a ideia, né? Por onde a gente começa? O que a gente precisa fazer? Então, as ideias vêm a partir da teoria de mudança, né? Uma teoria que busca na literatura, ok, quais são as ações que eu posso fazer neste processo que eu quero trabalhar para encontrar melhores desfechos, melhores resultados, né? E, por fim, é a execução. Não adianta nada eu ter muita ideia criativa, uma vontade gigantesca, se eu não começo a executar. Então, como execução, é onde entra um modelo de melhoria. É a sistematização, a estruturação da equipe e das ferramentas em prol de mudanças que possam trazer melhorias a esse processo. Então, melhoria, ela ocorre quando a gente aprende como combinar de forma criativa o conhecimento específico e a ciência da melhoria para desenvolver ideias efetivas de mudança. Além da literatura, a gente pode buscar ideias dentro do nosso próprio contexto, com a equipe multidisciplinar envolvida naquele processo, propondo e trazendo ideias que serão testadas de acordo com o método, né, modelo de melhoria, e o conhecimento específico dessa equipe multidisciplinar, a chance de encontrarmos uma melhoria, ela é muito mais alta. Então, o contexto da onde o modelo de melhoria foi criado foi a partir da Segunda Guerra Mundial, com o movimento da qualidade na indústria. Seguindo este momento, na década de 50, Deming entregou, né, esse método pela Associates in Process Improvement como uma estratégia de negócio para reformar o sistema de produção.
Mais tarde, na década de 90, este modelo também foi difundido na área da saúde, que é onde nos encontramos agora, e amplamente pelo IHI, que até hoje tem um suporte bem considerável para os profissionais desenvolverem esses projetos de melhoria dentro do sistema de saúde. Mas o modelo de melhoria, ele está inserido no contexto da teoria de conhecimento profundo, né? Também de Deming. Então, Deming, ele tomou por base esses 4 pilares para desenvolver esse método. O primeiro pilar é entender que a organização é um sistema, onde tem suas entradas, um processo que gera um produto a determinado cliente, que vai gerar um feedback, que vai reforçar ou alterar a forma de produção e até mesmo o produto. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses pilares. Então, o primeiro dele é entender a organização como um sistema. O segundo é a questão da variação, né? As variações ocorrem de forma aleatória ou intencional. Conseguir entender o que é devido a causas comuns, aleatórias, ou a causas especiais é de suma importância quando a gente está desenvolvendo um projeto de melhoria. O próximo pilar é a teoria de conhecimento. Então, através da observação, do teste das hipóteses, eu vou ter um ganho, ou que reforce a minha teoria, que já existe, ou então um aprendizado. É diferente daquilo que eu imaginava e agora eu entendo como essa situação que eu estou estudando se comporta. E a psicologia, porque em todos esses aspectos envolvem pessoas. Então, as pessoas, elas encaram a mudança de formas diferentes. E nós precisamos levar isso em consideração para somar esse aspecto no desenvolvimento de mudanças que possam alcançar melhorias. Então, entendendo um pouco mais de cada um desses pilares, a visão sistêmica. Então, a organização ela é constituída por departamentos, pessoas, equipamentos, instalações e funções que se interagem entre si. É importante a gente entender quais são os departamentos, quais são as pessoas, quais são as relações que se estabelecem nesse sistema, antes mesmo da gente começar um projeto de melhoria. Como ferramentas, para entender essa visão sistêmica, a gente pode usar o CIPOC, o diagrama de Ishikawa, a técnica dos 5 porquês ou o fluxograma. Tudo isso vai nos dar uma visão geral de como esse processo está inserido dentro do sistema. E assim a gente também precisa entender para quais pessoas eu vou chamar, então, para fazer parte dessa equipe que vai ir atrás de busca de redução de eventos adversos dentro do meu setor, por exemplo. Ou então entender destes processos quais outros setores precisarão ser comunicados e engajados também para que o sistema realmente seja redesenhado, né, e não fique limitado só a um escopo. Seguindo, então, na teoria do conhecimento profundo, a gente tem o entendimento da variação. Como eu falei, as coisas podem variar por causas comuns, aleatórias, ou por causas especiais. Algo foi intencionalmente alterado dentro deste processo e resultou um impacto nesse indicador que a gente tem acompanhado, que é o nosso objetivo. Agora, se esse resultado foi para melhor ou para pior, é algo que também a gente tem que estar acompanhando continuamente. A melhor ferramenta para fazer esse acompanhamento e esse entendimento da variação dentro do processo e do sistema é o acompanhamento de indicadores e o uso de gráficos, principalmente o gráfico de tendência, onde de uma forma linear, contínua, a gente consegue observar essa variação acontecendo e com os registros adequados a gente pode saber que ações que eu fiz que puderam impactar de forma positiva neste processo e de forma duradoura, trazendo assim a melhoria, caracterizando a melhoria, né? O outro pilar era o conhecimento, a construção do conhecimento, que é resultante da observação do processo, a formulação de hipótese, o teste dessas hipóteses e o resultado observado. Se esse resultado ele está de acordo com a minha hipótese, então ok, eu estou reforçando a teoria.
Se ele está diferente do que eu imaginava, se o resultado foi uma coisa que eu não esperava, que eu não tinha previsto, então ele me traz aprendizados. Por isso que é importantíssimo a gente usar uma ferramenta na construção desse conhecimento. E a ferramenta que é força motriz para projetos de melhoria é o PDSA. O PDSA, ele é uma forma da gente testar mudanças a princípio, num escopo pequeno, que esse teste vai ser realizado, então com uma pequena população, em um momento do dia, para depois, com os aprendizados, eu conseguir ir ampliando e adaptando conforme eu vou estudando e analisando os resultados que a minha mudança pode trazer, né? Então, assim, como a gente pode ver nesse slide, é a questão das rampas. Eu posso ter uma ideia que eu vou querer testar para ver se essa ideia é boa, ela vai trazer mudanças significativas no meu processo, mas ela vai ter que ser testada mais de uma vez, de acordo com a ferramenta. Então, por isso que a gente fala que é a força motriz de um projeto de melhoria. E, por fim, o lado humano da mudança é o último pilar da teoria do conhecimento profundo e que é importantíssimo a gente conhecer. Então, se refere ao modo que as pessoas interagem entre si no sistema em que eles estão inseridos. Então, que motivação cada pessoa tem para fazer mudanças nos processos e melhorar a segurança do paciente. Como as pessoas se comportam, né? Como que elas atribuem o erro? Elas ainda culpam umas às outras? Elas entendem que o sistema é desenhado para ter os resultados que obtém? E como ferramentas, a gente traz um artigo publicado recentemente pelo IHI, que é a psicologia da mudança. Dentro desse artigo, eu recomendo fortemente, ele traz um modelo conceitual do que é a psicologia da mudança e como podemos atuar em cada um desses tópicos, desses conceitos, em prol de alcançar o engajamento da equipe e das pessoas para a mudança e mudanças que resultem em melhorias. E assim, o sistema pode ser redesenhado. Então, de uma forma mais teórica, este é o modelo de melhoria. Agora, para ficar um pouco mais prático, eu vou trazer um exemplo de que a gente utilizou esse método em prol da segurança do paciente, que é o projeto de segurança do paciente em larga escala no Brasil, né? É realizado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. Então, depois desse panorama teórico, eu gostaria de trazer um exemplo prático de como que o modelo de melhoria pode ser utilizado em prol da segurança do paciente. O projeto que eu quero trazer foi aplicado nesse último triênio de 2018 a 2020 pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, e ele é conhecido amplamente como como Saúde em Nossas Mãos, né, a colaborativa, porque foi um projeto colaborativo, mas o título dele mesmo é um projeto melhorando a segurança do paciente em larga escala do Brasil. Então, esse projeto, ele foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, com apoio dos hospitais PROAD, 5 hospitais PROAD, e ele foi executado em 25 estados do Brasil, em 120 UTIs públicas, né, capacitando em torno de 670 profissionais da saúde, tanto no método como em outras métricas do projeto para alcançar o nosso objetivo em comum. Né? Mais informações sobre esse projeto vocês podem encontrar no site do projeto, saúdeemnossasmãos.proadsus.org.br, ou então, se precisar, mais sobre o próprio PROAD, lá também tem um pouquinho sobre todos os projetos que o Ministério da Saúde desenvolve neste programa. Então, este projeto ele está embasado no modelo de melhoria. O modelo de melhoria, ele se resume neste quadro, né, que compõe 3 perguntas e os ciclos de PDSA. A primeira pergunta é: o que estamos tentando realizar? O segundo é: como sabemos que uma mudança é uma melhoria? E o terceiro é: que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria? Então, como que a gente aplicou este modelo dentro do Saúde em Nossas Mãos?
O que estamos tentando realizar, então, o objetivo do projeto era reduzir em 50% as principais infecções em 120 UTIs públicas até dezembro de 2020. O método utilizado, então, foi a ciência da melhoria, foi o formato colaborativo também. Então, esses 120 hospitais, eles eram apoiados por 5 hospitais PROAD, que fornecia todo o apoio teórico, todo o suporte também de acompanhamento na execução dos bandos e das métricas do projeto. E tudo isso foi gerido, né, pelo Ministério da Saúde, endossado pelo Ministério da Saúde, para alcançar as melhorias. A segunda pergunta é: que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria? Então, o projeto dispunha de 3 diagramas direcionadores principais. O diagrama direcionador, ele é como se fosse um mapa das mudanças que seriam testadas para encontrar melhorias. Essas mudanças, elas surgiram a partir da literatura, o que a literatura traz de recomendado para reduzir as principais infecções, né? Nós estávamos trabalhando a infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter central, infecção do trato urinário relacionada ao catéter vesical e a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, foi levantado na literatura quais as recomendações para a prevenção de infecção, né? E também um comitê de expertos que trouxe um pouco da vivência e de outros componentes também internacionais sobre a redução das infecções. Esse projeto também foi executado nesse mesmo formato em outros países e também em outros estados de uma forma piloto, antes da gente executar ele no formato colaborativo. Então, as mudanças que precisariam ocorrer no sistema, elas estavam descritas nesses 3 diagramas direcionadores. O formato que a gente aplicou esse diagrama, então, os hospitais, eles tinham as mudanças, eles montaram as suas equipes de melhoria, e eles, em cada reunião, eles selecionavam que mudanças eles iam fazer em que momento. Muitas mudanças foram executadas em paralelo, algumas começaram exclusivas, né? Mas no decorrer do projeto muitas mudanças tinham sido implementadas e tantas outras estavam sendo ainda testadas, né? Então, o desenho que a gente tem é esse. Então, a gente começa a partir da seleção das ideias, seleciona qual delas vão ser testadas no momento, executa um PDSA, aprende o que aquele PDSA trouxe e age conforme o aprendizado. Quais são os aprendizados possíveis nesse caso, né? Pode ser que precisamos ampliar um pouco o escopo, porque realizando só com um profissional, com um paciente, não foi o suficiente. Agora a gente precisa ampliar um pouco para mais profissionais e mais situações. Ou então eu preciso adaptar. Olha, eu tinha proposto essa mudança, mas eu acho que ela não deu certo por conta disso, eu vou precisar ajustar esse aspecto. Ou então eu vou abortar essa ideia, porque já logo no primeiro teste eu vi que não foi uma boa ideia, ou então eu vou implementar. A gente já testou em todas as circunstâncias e condições possíveis para esse processo, então agora eu vou implementar e transformar isso como uma rotina dentro do hospital, né? Então, trazendo aqui um exemplo prático do diagrama direcionador para prevenção de PAV, manter a cabeceira elevada de 30 a 45 graus. Então, os hospitais, eles usaram PDSA e vieram com ideias muito criativas, cada um de acordo com o contexto das suas unidades de terapia intensiva, né? Então, a gente vê aqui 3 fotos que dão bem uma ideia de como eram esses testes, como esses testes eram executados. Então, dá para ver que um dos hospitais utilizou uma linha com um pêndulo e esse pêndulo oscilava entre as áreas
em que deveria estar a cabeceira, né? A área ali verde é quando a cabeceira estivesse entre 30 e 45 graus, e a área vermelha quando ela estivesse abaixo disso. Agora, outros hospitais já dispunham do angulômetro acoplado nas camas, mas eles identificaram que precisava, mesmo assim, mudar alguma coisa no processo para que o cuidado fosse ofertado de forma, em 95% das vezes, né? Que fosse um processo confiável. Então, eles destacaram uma medida simples, mas mesmo assim, eles testaram para ver se essa medida iria impactar nos resultados do cuidado, né? Então, eles colocaram um durex vermelho ali, onde a bolinha do angulômetro deveria estar deslocada. Então, era mais fácil para o profissional visualizar e ver se aquilo estava de acordo ou não com o cuidado recomendado para aquele paciente. Outro hospital utilizou uma corrente e embaixo, na base da cama, os limites que representam de 35 a 45 graus. Também era de fácil visualização do profissional, mas se todas essas estratégias realmente funcionavam, né, se elas traziam alguma mudança no processo que contribuísse para que o cuidado fosse ofertado adequadamente mais de 95% das vezes, né, para ser um processo confiável, era o teste de PDCA que ia dizer. Então, essas equipes testaram não uma, não duas, mas muitas vezes construíram as suas rampas, e esse é só um item do bundle, né, que eles foram testando, e puderam aprender muito com cada um desses testes. Às vezes eles abandonavam as ideias, mas na maior parte das vezes essas ideias eram adaptadas, ampliadas e implementadas na rotina daquele setor. Então, aqui é um exemplo, né, de dois aspectos ali que a gente trouxe da teoria do conhecimento profundo. Um deles é o conhecimento da variação, então eles acompanham, cada item do diagrama tem um indicador, então eles acompanhavam a variação para ver se as mudanças que eles estavam testando impactavam positivamente neste cuidado. Então, esse hospital em questão começou o projeto com menos de 95% das vezes executando o cuidado, né, de manter a cabeceira elevada entre 30 e 45 graus para o paciente entubado, e depois de múltiplos testes, não só uma mudança, mas outras mudanças também no processo, eles acabaram alcançando aí próximo de 95% de confiabilidade, né? Ainda tinha um restinho de tempo que eles conseguiram alcançar a 95% ou mais de execução desse cuidado para o paciente sob ventilação mecânica. Então, nesse slide a gente consegue ver tanto o entendimento de variação como a teoria do conhecimento, né? O aprendizado que a gente consegue extrair com cada uma desses testes. E a última pergunta do modelo de melhoria é como que a gente vai saber que uma mudança é uma melhoria? Que é o que a gente acabou de falar. Então, além dos indicadores para cada mudança do diagrama direcionador, a gente tinha o indicador de resultado. Então, para cada uma das infecções, como que estava ocorrendo essas mudanças, essas implementações estavam garantindo uma redução da infecção? Então, a gente encontrou que para a infecção de corrente sanguínea, os hospitais, aqui é um agregado dos 120 hospitais, conseguiram reduzir em 43% as infecções relacionadas a catéter venoso central. Para a PAV, eles reduziram 52%, houve aí um aumento no finalzinho, tendo em vista as condições da pandemia, né, que aumentou um pouco, aliás, desestabilizou, né, todos as UTIs do mundo, digamos assim, mas mesmo assim, comparado ao que era antes de implementar o bundle de prevenção, eles mantiveram a redução das infecções, né? Então, 43% para corrente sanguínea, 52% de redução para a PAV e 68% de redução para ITU, né, relacionado ao catéter vesical. Então, controlar os indicadores, controlar no sentido de analisar, né, de coletar o dado sistematicamente e analisar ele em busca de
causas especiais, né, que possam ter influenciado no resultado, é importantíssimo num projeto de melhoria, né? Ainda nos resultados desse projeto, a gente encontrou, eu vou dar brevemente aqui um destaque, para a quantidade total de infecções evitadas. Então, foi feita uma estimativa de que 7.674 infecções, né, dos 3 tipos de infecções, foram evitadas, somando essas UTIs participantes, e 2.687 vidas foram salvas. O que isso quer dizer? Como não houve infecção, o óbito também reduziu, né? Porque essas pessoas deixaram de sofrer um dano. Então, isso é um ganho significativo para o nosso sistema de saúde. E outro impacto que a gente também mediu e verificou com esse projeto foi o custo resultante das infecções, do dano ao paciente. Então, quando não há infecção, há uma economia no projeto, a gente encontrou uma economia de 300 milhões de reais, que que foram utilizados em outras questões dentro das unidades de terapia intensiva para favorecer um cuidado de qualidade aos pacientes. Então, não só no componente de custos, mas também de infecções evitadas e de danos evitados, é o maior ganho que esse projeto pôde ter. Então, para saber mais sobre esse projeto, consulte o site do projeto. Lá também tem algumas ferramentas que eu citei aqui brevemente nessa apresentação, e tem outras ferramentas também muito úteis para projetos de melhoria na área da saúde, em específico também para redução de infecções. Então, resumindo tudo isso, né? O que é o modelo de melhoria? O modelo de melhoria, ele se resume em 3 perguntas básicas, que é o que estamos tentando realizar. Então, você precisa identificar primeiro o problema que você quer mudar, quantificar esse problema, mapear os processos que estão inseridos neste problema, né? E definir os objetivos. Depois que você definiu os objetivos, você pode ir para a segunda pergunta, que é como sabemos que a mudança é uma melhoria. Então, você vai precisar criar indicadores, que ao longo desse projeto vai acompanhar para ver se as medidas que estão sendo tomadas estão trazendo resultados impactantes e duradouros para esse processo trabalhado. E só os indicadores podem te mostrar isso. Medir os processos que estão sendo trabalhados, analisar as causas deste processo, que daí vão vir as ideias de mudança, e identificar e desenvolver quais serão essas ideias de mudança. E por último, que mudanças que podemos fazer que resultarão em melhorias? É executar as ideias de mudança, não implementando logo de uma vez, mas testando cada uma delas, aprendendo com cada teste e conhecendo um pouco mais sobre esse contexto do processo em que vocês estão atuando e melhorando. Né? Então, depois de identificar as ideias, testar as ideias e implementar as mudanças. Tudo isso regado com muito PDSA, tenho certeza que vão trazer impactos significativos, como a gente pôde encontrar no projeto Saúde em Nossas Mãos. Então, como dica também, eu deixo aqui outro documento do IHI, que traz também ferramentas práticas para serem utilizadas nesse contexto de melhoria, né? Ele explica brevemente cada uma dessas ferramentas e tantas outras que eu nem mencionei aqui na apresentação. E é isso. Eu espero que essa pincelada da ciência da melhoria possa ter te animado um pouco a conhecer mais uma ferramenta que a gente pode utilizar para melhorar a segurança do paciente nesse nosso sistema de saúde. E lembrando aqui uma frase de Goethe que diz que conhecer não é o suficiente, nós precisamos aplicar. E desejar não é o suficiente, nós precisamos fazer. Então, eu espero que vocês tenham se sentido um pouco mais motivados de começar novos projetos em prol da segurança do paciente. Fica aqui meu contato, qualquer dúvida, eu estou à disposição. E muito obrigada pela sua atenção.